E aí pessoal, beleza? Esse é o Quadro Negro, um canal para falar de matemática e negritude. E nesse vídeo eu queria falar de uma ideia que tem aparecido muito na minha pesquisa sobre o que eu estou estudando e que eu acho que abriu a minha cabeça para um monte de coisas e fez com que tudo parecesse muito mais conectado, bastante mágico, que é a ideia de colagem. Vou falar o que é um cafezinho antes, né? Basicamente, o que a gente tem é o seguinte: a gente tem uma estrutura e eu estou usando esse livro aqui, Introduction to Schemes, e eu queria falar desse capítulo que fala sobre colagem no contexto de geometria algébrica, mas basicamente a ideia é que, sei lá, você tenha, vamos supor, a gente no desenvolvimento histórico da matemática, a gente teve o primeiro conceito do que era o espaço euclidiano, o Rn, né? E a topologia desse espaço. A topologia desse espaço é dada por bolas abertas. Ou seja, se você tem um ponto aqui, você pega a bola de centro nesse ponto e raio epsilon, né, que são os pontos que estão a uma distância menor do que epsilon desse ponto aqui, que é o centro. Essa definição acho que todo mundo conhece, e basicamente o conjunto dessas bolas, né, centradas em diferentes pontos e com diferentes raios, isso é a base, né, da topologia para qualquer espaço Rn que você tiver. Então, é como se você conseguisse olhar tudo que você tem, basicamente em termos dessas bolas. E aí surge uma pergunta que é muito natural, que é o seguinte: o que aconteceria se eu pegasse uma certa coleção dessas bolas e colasse? Ou seja, o que quer dizer colar aqui? Pode pensar como algo onde você junta uma coisa na outra e você gruda e aquilo ali dá alguma coisa. Só que, obviamente, isso nem um pouco rigoroso matematicamente. Então, você precisa, de fato, saber o que você está falando quando você está colando coisas. Mas a ideia é basicamente isso. E, por exemplo, se você tem, sei lá, um conjunto que é esse aqui, sei lá, vou chamar de X, e você tem outro conjunto aqui, Y. É natural que a gente pense que colar seria algo do tipo, colo o X aqui com o Y aqui, né? Esse daqui seria colagem de X com Y. E aí, basicamente... Ai, meu Deus, espera aí. O gato Banguela resolveu aparecer no vídeo para poder atrapalhar, então gato Banguela, pede desculpa. Pronto. Esse gato tá me atormentando faz meia hora. Até esqueci o que eu ia falar. Foi mal. Então, basicamente, o que você fez para colar esses dois, né? Você pegou um pedacinho desse daqui de cá, identificou com um pedacinho desse aqui de cá, e colar seria meio que tomar a união desses dois caras, módulo esse pedacinho que você colou. Ou seja, quando você cola, você está unindo as duas coisas, mas você está unindo de uma forma que um pedacinho de um esteja identificado com um pedaço do outro, certo? Ou seja, colar, você tem várias maneiras de você colar alguma coisa, né? Mas a maneira com que a gente está pensando é que você está identificando uma parte de um com uma parte de outro, depois tomando a união. Então, basicamente, vamos chamar aqui de U e V, esses dois, vamos chamar de, sei lá, abertos, né? Que são aqui identificados. Então, a colagem desses dois caras seria a união de X com Y, módulo a colagem desses abertos, ou seja, você está identificando
um ponto desse aberto aqui com um ponto desse aberto aqui, certo? Isso faz sentido, por exemplo, quando a gente pensa em soma conexa. Quando a gente está estudando variedades compactas, por exemplo. Você tem uma esfera, por exemplo, e você tem, sei lá, uma curva. Aí você identifica um ponto dessa curva com um ponto da esfera, e aí você tem a esfera colada com a curva. Algo assim. Horrível, né, esse desenho. Horrível essa figura geométrica bizarra, que é a esfera com um cabelinho. Mas isso existe, né? Tem doido estudando isso, então é para isso que a gente está aqui. Então, essa ideia, ela realmente tem um motivo de ser, né? Então, de um certo sentido, vale a pena estudar essas coisas. Mas eu acabei de falar aqui sobre variedades, e o que eu queria dizer é que, num certo sentido, variedades são uma coleção de bolas que são coladas umas com as outras. O que eu quero dizer? O que eu entendo por uma variedade? Uma variedade, sei lá, pode ser uma variedade complexa, uma variedade diferenciável, ou qualquer uma variedade topológica. O que é uma variedade topológica? Basicamente é um espaço Hausdorff X, e nesse espaço eu consigo uma coleção de abertos do espaço, tal que cada um desses abertos é homeomorfo a algum aberto do Rn. Só que como eu estou pegando aqui abertos Rn, eu posso assumir, sem perder de generalidade, que esse aberto do Rn eu estou pegando como sendo ou uma bola ou uma união de bolas, tá? Então, sempre, óbvio que nem todo o I aqui vai ser isomorfo exatamente uma bola, mas como aqui eu estou pegando um aberto do Rn, eu sempre posso refinar essa cobertura para que eu tenha que cada um desses Is é uma bola, tá? Então, basicamente, eu estou pegando esses Uis e estou identificando com bolas. Vou colocar assim, bola de centro P, raio epsilon. Isso aqui tudo tem que ser bem generalizado, obviamente. Eu estou só dando a ideia aqui, não estou fazendo nenhuma prova formal, mas a ideia é basicamente essa. Então você está identificando bolas com abertos com bolas. Até aí tudo bem. Aí o que você faz? A sua variedade X vai ser a união de todas essas bolas. Vou colocar assim, módulo alguma relação de equivalência. Qual relação de equivalência que vai ser essa? Quando a gente estava na variedade, o que a gente tinha? A variedade estava aqui, X, e ela estava sendo... Você pega um ponto, nesse ponto você encontra uma vizinhança, e você encontra as cartas, né? Para Rn. Vou colocar assim, essas duas cartas aqui. De forma que se você pega duas cartas que se intersectam, você chama essa aqui de Φ e essa aqui de Psi J. Vou colocar FJ, né, para preservar a letra. Então, a função que você ganha fazendo Φ que sai daqui, vai para cá e vai para cá, ela tem que ser contínua e homeomorfismo, tem que ser diferenciável e etc. E a característica que você dá para esse mapa
vai ser o que vai determinar se a sua variedade é uma variedade só topológica, ou diferenciável, ou complexa, blá 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 blá. Mas basicamente, se você pega dois desses jeitos de levar um ponto para um aberto do Rn, eles têm que de alguma forma comunicar. Ou seja, se você tem o I aqui e um V, o I linha aqui, esse cara aqui que você faz φix, e esse cara aqui que você faz φjx, eles têm que ser equivalentes, certo? Basicamente, é isso que ele está falando. E aí, ser equivalente é o mesmo que dizer, nesse caso, né, que existe um homeomorfismo ou um difiomorfismo de um para outro. De um aberto de um para o aberto do outro. Então, a ideia toda é: eu quero colar bolas, colei as bolas. Eu arrumei um jeito de colar as bolas. Agora, eu quociento e pego relações de equivalência entre um aberto que contém um ponto que está contido em dois abertos, e vejo como eles se respeitam. Esse é um jeito de falar de variedades. Talvez é o jeito mais abstrato e complexo que você já tem ouvido falar, e para mim também é. Mas uma vez que você entende ele, e eu só fui descobrir isso agora, literalmente há 2 semanas atrás, e eu nunca tinha parado para pensar, e agora que eu parei para pensar, eu vejo que é uma ideia muito genial. E essa ideia de colar, ela aparece em outras coisas também. Por exemplo, uma coisa que é basicamente o meu objeto de estudo do doutorado são os famosos fibrados vetoriais. Os fibrados vetoriais são basicamente o seguinte: espaços vetoriais de dimensão finita são variedades, certo? Então, tem uma topologia envolvida, etc. Então, espaços... vou colocar assim: espaços vetoriais de dimensão finita são variedades. Mas aqui, eles têm uma estrutura tanto algébrica quanto topológica ou geométrica, né? Então, eu pensar em estruturas que, de uma certa maneira, juntem essas duas propriedades pode ser bastante interessante. Aí, um belo dia, um maluco se perguntou o seguinte: será que eu consigo... Vamos supor que eu esteja com um espaço topológico qualquer. Para simplificar a vida das pessoas, vamos supor que esse espaço seja, por exemplo, uma curva plana. Sei lá. Uma curva aqui passando suavemente no espaço. Será que... O que acontece se eu pegar e tentar construir uma variedade a partir dessa variedade x, que para cada ponto da minha curva x, esse ponto ele corresponde a um espaço vetorial dentro dessa variedade nova que eu estou criando, e eu consigo, de uma certa maneira, pegar um ponto, corresponder a um espaço vetorial, e aí eu junto, ou seja, eu colo todos esses espaços vetoriais. Isso é basicamente a noção do que é um fibrado vetorial. Então, basicamente, você pega e você constrói todos esses espaços vetoriais. Eles têm que variar continuamente segundo x.
Ou seja, você não pode colocar uma associação aleatória de espaços vetoriais, etc. Eles têm que ter a mesma dimensão, etc., para tudo ficar bonito. Mas basicamente você faz uma associação aqui. Para cada ponto você tem um espaço vetorial. Então, vamos supor que a gente consiga construir de fato esse cara. Vamos chamar ele de E. Muito claramente, nós temos uma função que depois a gente vai requerir, não vai requerir, a gente vai descobrir que ela vai ser contínua, holomorfa, se você for falar de variedades complexas, como é o meu caso, tudo mais, uma função π que vai do E para o x, sobrejetiva. O que essa função faz? Ela pega um Ezinho aqui e leva no x correspondente. Ou seja, se você tem um Ezinho aqui, ele mora em algum espaço vetorial. Esse espaço vetorial vem de algum x. Aí você pega esse x. Aí o que você faz? Como que você constrói esse cara? Você cola a partir dos espaços vetoriais aqui, a partir dos abertos aqui, você cola um aberto daqui com um espaço vetorial daqui. Certo? Então, basicamente, suponha que você tem x, você tem uma cobertura como de abertos assim. Não precisa ser de juntos, não. Faço isso aqui só porque eu gosto. Você tem essa coleção de abertos. Aí você define o seu E para ser o seguinte. Você vai fazer exatamente a união de UI vezes, eu vou chamar de EX, o espaço vetorial associado a esse x, de todos os x em x. Certo? Só que aí, ou seja, você pega esse aberto aqui, o I, vezes um espaço vetorial aqui, onde esse x está nesse I, certo? E aí você mata aqui só o que está sobrando, que é o quê? Você juntou todos esses caras, você criou todos esses caras. Agora você vai criar um jeito de identificar quando dois desses caras são identificados. Ou seja, se você tem um elemento aqui, ele vai ser um x, v, né? Um elemento x e um v que pertence a x. Então, esse xv tá equivalente a yw se somente se o x é igual a y, porque senão não faz sentido, e existe uma transformação linear t de EX para EX, tal que o V é elevado em W. Entendeu? Essa daqui, você não precisa entender com detalhes essa relação de equivalência, nem essa construção, mas a ideia basicamente, eu estou dizendo que eu estou pegando os elementos, eu estou pegando a cada x e associando um espaço vetorial. Então como é que eu faço para poder falar quem que são os abertos? Eu vou pegar um aberto e vou juntar com um espaço vetorial, que é o espaço vetorial para cada ponto que está nesse aberto. Aí depois eu vou fazer o seguinte, eu vou comprimir todo esse espaço vetorial para ser o seguinte, dois elementos vão ser relacionados se existe uma transformação linear que leva um em outro. Porque aí eu consigo, de fato, associar a um ponto um espaço vetorial inteiro. Certo? Mas,
essa ladainha toda aqui foi para dizer que eu fiz isso aqui, ó. Eu peguei um espaço, peguei a união de elementos desse cara aqui que são abertos e colei com relação a alguma coisa. Então colar é basicamente você pega a coleção de coisas que você quer fazer, você toma por uma relação, você faz a união delas, toma por uma relação de equivalência e vê se isso funciona bem. Uma coisa interessante também, que precisa ser muito bem trabalhada, então aqui eu vou dar só uma ideia muito, muito geral, mas que eu acho que é uma ideia parecida com isso, é o conceito de limites. Eu vou falar aqui de limite direto, mas limite inverso é parecido. Olha, tem uma definição toda rebuscada para o que é um limite direto de um sistema direto numa categoria, mas eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo que é muito, muito particular, tá? Mas entenda que isso pode ser uma coisa muito geral. Suponha que você tenha uma coleção de anéis, RI, ou I qualquer. Então, você pega uma coleção de anéis do jeito que você quiser. Só que essa coleção de anéis, ela não pode ser de qualquer jeito. A primeira coisa é que esse I aqui, ele tem que ser uma coisa ordenada, pelo menos parcialmente ordenado. E você tem, além dos FIs, você tem morfismos de RI para RJ. Tá? Você tem essas duas coisas. E você também tem uma compatibilidade. Ou seja, se você tem um morfismo de RI para RJ e um de RJ para RK, se você fizer as composições, isso vai ser o morfismo de RI para RK. Tá? Então, quando você tem essas três coisas bem estabelecidas, pelo menos nesse caso aqui, onde eu estou falando de anéis, eu posso tomar o que a gente chama de limite direto. Vou chamar ele de A. Que, de alguma forma, que é muito mágica e esotérica, mas funciona, é como se eu tivesse uma coleção de anéis que converge para algum anel específico. É muito doido isso, mas funciona. Então você pega uma coleção de anéis e essa coleção não pode ser qualquer, ela de alguma forma tem que fazer sentido de forma que você consiga tomar limite, ou seja, você consiga definir quando você está andando para frente ou para trás, que nesse caso seria dizer que o conjunto é ordenado, ou seja, eu pego I menor do que J, então tem um morfismo de RI para RJ, etc. E aí, o limite direto vai ser um anel que ele, de uma certa maneira, como se fosse a convergência dessa sequência de anéis que eu tenho. Entendeu? E como é que você faz isso? Basicamente, você pega para esse A como sendo a união desses anéis, módulo por uma relação de equivalência. Qual que é essa relação de equivalência? Eu digo que um anel X, um elemento X que está em AI, ele é equivalente a um Y que está em AJ, se existe um K dentro desse conjunto de índices daqui, tal que o φ I K de X é igual ao φ J K de Y. Ou seja, é como se eu estivesse dizendo o seguinte: eu estou pegando todos esses anéis, vou juntar todo mundo,
Aí agora eu vou cortar. Quem que eu vou cortar? Eu vou cortar nesses anéis aqueles que... os elementos dos anéis, quer dizer, aqueles que em algum momento eles são iguais. Dentro de algum anel eles são iguais. Porque isso aqui, esse cara está em AK, né? Dentro de algum anel eles são iguais. Então, isso daqui faz com que eu tenha, de fato, uma propriedade. Isso satisfaz uma propriedade universal, papapá. Tô aqui dando uma ideia bem geral mesmo, tem toda uma definição por trás. Mas a ideia é muito essa. Deixa eu pensar aqui num exemplo. Tem milhões de exemplos para falar sobre isso. Mas vamos supor que exemplo, esse cara aqui, esse limite direto, ele pode ser construído quando você está pensando em qualquer categoria que seja minimamente bem comportada, onde os objetos sejam conjuntos, etc. E aí, nem todo sistema... Os sistemas são a coleção de morfismos e de objetos. Nem toda coleção de objetos vai ter um limite direto. Mas, na categoria de grupos abelianos, pelo menos, de anéis e de módulos, ele sempre existe. Agora, por exemplo, na categoria de espaços topológicos, ele já não existe. Sempre. Entendeu? Mas, por exemplo, pega MN de R para ser com N nos naturais, para ser o conjunto das matrizes N por N com coeficientes em R. Então, é uma coleção que ela é o seguinte: primeiro você pega uma matriz 1 por 1, depois você pega uma matriz 2 por 2, depois uma matriz 3 por 3, 4 por 4 e por aí vai. Certo? O limite direto disso seria as matrizes que são infinitas, onde só existe um número finito de elementos não nulos. Então, isso daqui é o limite direto com I em N de MI de R. Tá? Doido, né? Muito doido. E isso daqui é feito exatamente daquela forma que eu falei. Eu construo todo mundo, eu junto todo mundo e depois colo aqueles que eu acho que são iguais. Entendeu? Ou seja, uma matriz aqui A, B, C, D seria equivalente a uma matriz A, B, 0, C, D, 0, 0, 0, 0. Mas aí eu estou colocando a união, não precisa de eu colocar tudo de novo. Coloco quociento pela relação de equivalência que faz essas duas aqui serem iguais. Entendeu? Olha que coisa mais louca, velho. Isso é muito doido. Isso é muito doido. E, cara, isso parece uma coisa assim, tirada muito da cartola, umas coisas que você fala assim, nunca vou usar isso na minha vida, não faz o menor sentido isso daqui, isso é coisa de algebrista safado que gosta de inventar coisa. Mas eu te digo, isso aparece em tudo. Tudo, tudo, tudo. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo aplicações e como esse conceito é, assim, essencial. Esse que é o doido. Ele é extremamente essencial. E você pode ver o processo de colar justamente isso, como um limite direto. Entendeu? Só que o limite direto, ele é um processo... ele é um processo categórico. Ele é um processo que depende de uma categoria que você está trabalhando. Deixa eu ver se eu acho em algum lugar aqui conceito de limite direto. Talvez aqui no vaquiozinho eu vou achar. Não, queria um
Deixa eu ver. Acho que aqui tem. Esse livro aqui é maravilhoso. Ele é grande, pesado, denso. Esse cara que fez esse livro, o mais doido sobre ele, além de tudo, é que ele faz livros extremamente específicos. Por exemplo, esse que é de comologia, vários tipos de comologias, teorema, sequência espectral, papapá. E ele é da ciência da computação. Ele nem é exatamente da matemática pura. E ele tem livros sobre isso, e tem livros sobre análise, e tem livros sobre geometria. Eu encontrei ele por causa de alguns livros de geometria que ele tem. Inclusive tem um pouco dessas coisas aqui. E o cara faz tudo, velho. Incrível. Deixa eu ver aqui. Acho que já passou. Eu queria mostrar mesmo o diagrama que a gente tem. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui em outro lugar. Acho que aqui eu vou achar. Esse livro aqui também é ótimo. Topologia algébrica. Semestre passado eu fiz essa disciplina de topologia algébrica. E aí eu tive que estudar essas coisas. E foi incrível, porque você estudava de um ponto de vista mais categórico. Deixa eu ver aqui. Se eu não tiver aqui, eu desisto. Deixa eu ver. Acho que não vou achar mesmo, não. Droga. Mas tem a definição, que ela é a definição categórica de limite direto. E como é que você define ela é justamente através de um diagrama parecido com esse daqui. Que é, se for olhar, é até um caso particular, que eu puxo out, né? Que é basicamente, você tem morfismos de cada i, e aí você tem um morfismo, existe um único morfismo daqui para cá. Mas enfim, não vou perder muito tempo falando sobre isso. Eu acho que era isso que eu queria falar, já falei muito. E é isso, valeu.